Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao Visão 360 desta sexta-feira. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Então, venha com a gente. Finalmente, é sexta-feira, sexta, 28 de novembro. E o Visão 360 destaca a Noite de Doar. O que é isso? Bom, é um evento beneficente em Porto Alegre, inspirado no movimento global Giving Tuesday, dedicado a promover a cultura da generosidade. Idealizada pelo Instituto Seus Oncofriends e Moda Alegre, a ação reúne solidariedade, gastronomia e impacto social para apoiar o Hospital Fêmina, referência no atendimento à saúde da mulher aqui no estado. O encontro espera receber cerca de 400 pessoas e vai contar com apresentações musicais e apoio de madrinhas comprometidas com causas sociais. Para entender melhor o propósito e o alcance dessa iniciativa, o Visão 360 abre espaço para discutir solidariedade, saúde e responsabilidade social. E está conosco aqui no estúdio a Daniela Miranda, idealizadora do Noite de Doar e fundadora da Oncofriends. Muito boa noite, seja bem-vinda. Muito boa noite, muito obrigada pela oportunidade de poder falar contigo e com quem te assiste. Eu digo que toda vez que a gente consegue, nós, pacientes oncológicos, falar com pessoas que não são pacientes e alcançar alguns assuntos de forma tranquila, leve, sempre é enriquecedor para nós e também para quem tá interagindo conosco. E nós temos um lema aqui no nosso Sextou, que é tentar falar de temas leves e também de prestação de serviço. Quando a gente consegue juntar tudo, coloca solidariedade no meio disso, desse contexto, é ainda melhor. Por isso, o nosso Sextou hoje é de luxo. Antes da nossa pauta, vamos às notícias do Momento 360. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apontou que 2024 marcou os melhores resultados de renda, desigualdade e pobreza no Brasil desde 1995. A renda domiciliar per capita cresceu 70% em 30 anos, enquanto a desigualdade caiu quase 18%. A extrema pobreza recuou de 25% para menos de 5% da população. Após anos de crises, os indicadores reagiram com força entre 2021 e 2024. Olha só que bela notícia. O avanço recente foi impulsionado pelo mercado de trabalho e pela transferência de renda. Para vocês terem ideia, em 2024, 4,8% dos brasileiros ainda viviam em extrema pobreza. Esse índice, sim, é um alerta. Mas, como eu já mencionei antes, esses índices estão diminuindo. O estudo diz que o progresso depende cada vez mais da economia diante do fim da expansão assistencial. Ou seja, é necessário produzir, é necessário que a roda gire e que todos se beneficiem. Próximo assunto, Porto Alegre passou a contar com o TriGPS, novo aplicativo oficial do transporte coletivo, que permite acompanhar a localização dos ônibus em tempo real. Lançado pela ATP, Associação de Transportadores de Passageiros, em parceria com a Prefeitura, o aplicativo reúne dados de todas as unidades da frota, eu estava tentando me localizar, são todas as unidades da frota que estão envolvidas neste projeto e, com isso, há a possibilidade de verificação de horários, de deslocamentos, tudo através do aplicativo. Integrado ao sistema de bilhetagem eletrônica e livre de anúncios, o serviço permite ainda comprar passagens via QR Code, fazer recargas e emitir o cartão TRI de forma prática. O monitoramento
é feito por um centro de controle operacional que atualiza as informações de forma instantânea. E outras plataformas, como Citamob e Movit, seguem disponíveis como alternativas. Eu até me perdi um pouco aqui, porque eu queria ter certeza que todas as unidades estão incluídas. Sim, estão, mas as outras plataformas que já estavam em uso permanecem como alternativas. É mais uma opção para quem é usuário do transporte coletivo. E para terminar, o mutirão de renegociação do Procon de Porto Alegre segue até domingo, portanto, neste domingo, dia 30, oferecendo aos consumidores a chance de renegociar dívidas com bancos. A iniciativa inclui débitos de cartão de crédito, cheque especial e empréstimos. O atendimento é gratuito e ocorre presencialmente na rua 7 de setembro, número 713, das 9 da manhã às 4 da tarde. Agora, quem preferir, pode buscar ajuda pelo telefone 156 ou pelo WhatsApp, também neste número, que tem um atendimento aquele já específico do município, da Prefeitura de Porto Alegre. O objetivo é facilitar acordos e orientar financeiramente quem enfrenta dificuldades. Na edição anterior, em março, foram renegociados mais de 1.400.000 contratos. A expectativa é repetir os bons resultados nesta nova etapa. Está aí uma oportunidade para quem está precisando renegociar aquela bola de neve, sabe, que nunca se desfaz. Intervalo, e a gente volta para falar em solidariedade. Um evento que vai beneficiar o Hospital Fêmina aqui em Porto Alegre, uma das instituições mais importantes, mais tradicionais do setor de saúde aqui da capital. Até já. O Visão 360 desta sexta-feira está de volta falando de solidariedade, um evento que vai beneficiar o Hospital Fêmina aqui na capital. É um hospital referência, tá? Principalmente quando se trata de obstetrícia e também neonatologia. Eu estou aqui no estúdio com a presença da Daniela Miranda, que é idealizadora do Noite de Doar e fundadora da OncoFriends. Quando a gente fala, Daniela, Noite de Doar, o que isso significa para a gente? Mais uma vez, muito obrigado. Eu que te agradeço mais uma vez. Noite de Doar para nós foi uma data que nós escolhemos junto com a equipe do Moda Alegre, que é um projeto que trabalha com costureiras de comunidades do Morro da Cruz e com o Instituto Celso, que é um centro de pesquisa, em razão de todo o trabalho que nós já desenvolvemos com algumas pacientes. E o Fêmina é muito o foco da OncoFriends. Nós somos um grupo de pacientes oncológicas e trabalhamos em prol de informação, prevenção e acolhida para as pacientes. E o Hospital Fêmina é um centro de referência da saúde da mulher no estado. Ele é 100% SUS, portas abertas para atender quem chega lá. Nesse momento, ele é 24 horas, tem pessoas chegando lá para serem atendidas. Então, é uma referência para as mulheres lá. É um braço do GHC que trabalha com a saúde da mulher, né? Então, o nosso foco é muito essa população, esse perfil. Em razão de trabalhos que nós desenvolvemos lá, nós vimos que a gente poderia contribuir de alguma forma para melhorar a qualidade de vida, tanto de funcionários como de pacientes. Então, fugindo até um pouco da parte oncológica, a gente quer melhorar a ambientação dos funcionários, porque o funcionário que está de plantão, se ele estiver num ambiente agradável para o seu descanso, ele vai atender bem a paciente que está lá, uma de nós que está lá aguardando por ele, né? A gente quer também atender a parte da UTI NEO, a sala de espera dos pais ali, porque a gente também vem desenvolvendo um trabalho de prevenção de doenças com as mães cada vez mais cedo. Então, a gente tem toda uma movimentação por trás disso, que a gente achou que poderia acolher dessa forma o hospital, que desde que foi fundado, né, em 72, 73, ele, na verdade, o início do projeto do hospital começa há 75 anos atrás, e desde lá nunca teve uma ação de acolhida da comunidade para fazer um movimento de abraçar o hospital.
Então, nós escolhemos o 2 de dezembro, que é um dia de doar, para a gente fazer esse movimento dentro da comunidade. Pois é, o evento é no dia 2 de dezembro, Isso. né? E tem uma explicação para isso, certo? Sim, tem explicação porque tem a Black Friday, né, que é muito famosa, e a gente quer, quem sabe, tornar também o 2 de dezembro, que é o dia de doar também para o americano, a gente também fazer essa reflexão, ver o que a gente pode doar, o que a gente pode fazer, não só participar de um jantar, né, que é no nosso caso, mas quem sabe selecionar itens para doação, seja um movimento legal para se começar a se praticar também, né? Já que falamos nessa questão global aí, então o que significa esse movimento, o Giving Tuesday, que é dedicado a promover a cultura da generosidade? Está inserido, de certa forma, ou bem inserido nisso que vocês estão fazendo, né? Sim, a gente quer tem a difusão do consumo e a outra face dessa moeda é a difusão da doação, da acolhida. Eu vejo, quem sabe, já que eu fiz tantas aquisições na Black Friday, quem sabe eu vejo que está sobrando na minha casa, o que está repetido que eu possa doar. Sabe que é uma das coisas mais caras? Generosidade, porque nem todos têm. Mas é tão necessário nos dias de hoje e a gente está, olha, com falta de generosidade em vários aspectos. Acho que em relação ao evento, não. Né? Esse evento, tu sabe, que tem nos deixado emocionados assim, a cada dia, porque nós convidamos 35 pessoas, entre homens e mulheres, para serem padrinhos e madrinhas do evento. Então, essas são pessoas da comunidade, algumas que já são envolvidas com causas sociais, outras que nunca se envolveram. E a gente está vendo um movimento entre eles, desde uma madrinha que comprou 7 ingressos para dar para pacientes. Espontaneamente, ela, olha, seleciona 7 pacientes que eu quero que sentem comigo, na minha mesa. Né? Assim como tem outros que estão se movimentando para pegar pessoas de outros estados para virem para cá também, para participarem do jantar, difundindo de outras formas o que a gente quer fazer. E a nossa intenção, a Onconfriends está assediada, nós temos representantes em 18 estados do Brasil. Nós somos 4.000 pacientes. E a gente consegue ver que a gente imita ações de outros estados. Porque não é feio imitar uma coisa que está dando certo, né? Não, então, a gente sai copiando, replicando ações. Tem um projeto no Piauí, com uma paciente chamada Joyce Bezerra. Ela faz um projeto lindo lá, na Parnaíba. Eu já disse, a gente tem que repetir aqui. E assim a gente vai difundindo as boas ações e as boas causas, né? Vamos falar um pouco mais, então, da Onconfriends. Né? Já foi falado, né, de uma forma mais genérica. 4.000 pessoas em todo o país? Nós começamos, eu e uma outra paciente do Rio de Janeiro, a Gabi, que vem para o nosso jantar, ela e o marido vêm para o nosso jantar aqui. Nós começamos uma ação juntas porque, durante o tratamento, eu comecei a encontrar dificuldades de informação e ver que muitas pacientes passavam por isso também. Eu tive meu diagnóstico há exato 3 anos e 4 dias. Eu tive meu diagnóstico de... É incrível, né? Porque os anos e os dias, sim, isso não sai da cabeça. Então, assim, a gente... Claro, é um marco na vida. Claro. Né? Então, mesmo tendo... Meu marido é médico, tendo acesso, tendo um bom convênio, um bom atendimento, mesmo assim eu senti dificuldade em algumas informações. Me negava a ir pesquisar onde todo mundo pesquisa. Disse, não, tem que ter uma informação segura, tem que ter uma fonte segura do que eu estou querendo saber, de um exame... Direto para a internet? Não, tentava... Porque a grande maioria faz isso. Sim, né? E ali, não importa o que tu tenha, né? Em 3 dias, tu não tá mais aqui. Muitos médicos, se não... Olha, eu acho que a grande maioria critica, inclusive, que as pessoas vão direto para a internet buscar causas, consequências... Sim. E muitas, quanto tempo de vida eu tenho. Que é um absurdo. E nós aqui, mesmo com muito acesso, aqui a gente tem muita dificuldade, às vezes, de conseguir a próxima consulta. A gente vê estados, assim, Maranhão, Piauí, né, tem mais dificuldade. Até em São Paulo, às vezes tem dificuldade de conseguir uma nova consulta com o médico para tirar dúvidas de um exame. Enquanto isso, ela fica na angústia, né, de saber o que aconteceu com ela. Então, nós criamos uns grupos de WhatsApp, inicialmente, em que a gente começava a conversar e disse, não, eu fiz assim, ter isso, olha, eu tô com enjoo, usei só isso, que é mais fácil do que aquilo. Dicas como se fossem grupos de amigas conversando. Só que o WhatsApp tem a limitação da bagunça que vira 200, 300 mulheres no grupo de WhatsApp. Então, a gente resolveu sistematizar isso e criou um aplicativo. Então, nós criamos o primeiro aplicativo feito de pacientes para pacientes do Brasil. Então, e ele funciona? Funciona, app. Funciona porque elas dizem o que elas querem que tenha lá. E ele é muito enxuto,
mas ele tem ali dentro as informações básicas de prevenção, se eu tive náusea, se eu tive dor de cabeça, se eu preciso procurar meu auxílio-doença, se eu preciso pegar meu desconto do IPVA, né? O meu contrato de financiamento do meu imóvel, eu posso ter uma redução disso, já que eu estou com uma doença grave. Tive esvaziamento axilar. Nós estamos falando de várias implicações, não apenas do tratamento, mas da vida da pessoa, da rotina, do dia a dia. Uma pessoa paciente oncológica, ela tem vários direitos, inclusive, assegurados, que muita gente não sabe que tem. Serve para tudo isso, então? Sim, então ali a gente tem informações básicas, pelo menos a gente dá algumas informações muito superficiais para a pessoa saber que ela pode procurar. E aos poucos nós estamos procurando profissionais para também a gente elencar profissionais ali, sejam especialistas da área do direito, da área da saúde, para poderem ser referências para elas nos seus estados. Então, a gente acredita que a informação tranquiliza essa caminhada. Eu fiz no aniversário agora do meu diagnóstico, eu fiz uma postagem falando que a pessoa que nunca teve um diagnóstico desses, não importa se é homem ou se é mulher, qual seja o tipo de câncer. A palavra câncer é pesada, ainda é. A minha avó não dizia, ela dizia a doença. A doença, né? sim. Há 2, 3 gerações atrás não se dizia o nome, porque Ou senão a atraía. maldita doença. Então, eu fiz uma analogia de tu pega uma estrada num dia bom, teu aplicativo de estrada funcionando bem, placas sinalizadas, o dia lindo. Imagina que, de repente, desaparece tudo. Acaba a internet, acabam as placas e tu não consegue entender mais nada na estrada, mas tu tem que seguir. É isso o nosso diagnóstico. Simplesmente cai uma cortina, né? E a gente não se acha mais. Muitas pessoas dizem abre o chão, né? É isso, dá um zera. E a partir dali a gente precisa o quanto antes abastecer esse ser humano que teve esse diagnóstico de informações e de placas de referência e que volte a sinalizar o Waze dele para poder trilhar isso de uma forma mais tranquila. Em qualquer situação da tua vida, tu tendo informação, bom, ainda mais vocês que trabalham com informação, tu tendo informação, tu consegue trilhar com mais tranquilidade isso. Sem dúvida. Né? É isso que a gente quer. Então, a gente não substitui em nenhum momento o trabalho do médico, do fisioterapeuta, do fono, do que acontecer com aquela pessoa. O que a gente quer é criar uma rede de informações e de tranquilidade. É que é tanta informação que sistematizar isso dentro do aplicativo também é trabalhoso. Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, que é um auxílio, e aqui fala alguém que imagina como seja, né? Mas os depoimentos realmente são esses, de que parece que o chão se abre. Você não sabe o que está acontecendo, você não assimila as coisas. Já voltamos a falar aqui da Noite de Doar, eu só que, por uma obrigação de ofício, né? 3 anos e 4 dias, podemos falar de que tipo de câncer, não? Eu tive um câncer de mama do tipo HER2, que é muito comum entre as mulheres, tanto é que é o que mais tratamentos E eu fiz questão existem. de perguntar porque justamente isso afeta muitas mulheres. Sim, muitas, uma em cada 8. Muitas. Exato. Então, imagino que muitas delas também precisem de informação. A gente fala muito em prevenção, né? Ou diagnóstico precoce, que na verdade eu acho que a palavra é a expressão mais recomendada, os médicos indicam isso, diagnóstico precoce, né? E eu não podia deixar de lhe perguntar sobre Sim, claro. a doença em si, mas hoje a senhora está ajudando os outros. Eu tive o diagnóstico. Plenamente Eu e a Gabriela, que é minha parceira de projeto, nós tivemos exatamente as 2 formas que se tem o diagnóstico. Ela foi por toque no corpo, sentiu um nódulo e achou estranho, e eu fui por um exame de rotina. Exatamente as 2 maneiras que se descobre. Né? Então, eu fui lá fazer meu exame de rotina tranquilamente e o médico se assustou e vamos lá, biópsia e tal. E ainda tem um detalhe, no meu caso, eu fui no médico pegar a requisição para fazer a biópsia e o médico que me atendeu, o ginecologista, disse, mas tu vai fazer uma biópsia para isso? Tu não tem nada. Eu disse, não, eu confio no médico que fez o exame e eu estou com dúvida, quero fazer. Então, a gente passa por essas situações. Ele é humano também, não está errado, é um profissional e é humano, qualquer um de nós erra. Mas se a gente tem uma desconfiança, tem que investigar, tem que ir atrás. É isso que garante uma sobrevida, né? E se hoje a gente tem tantos direitos e tanta voz e tanto espaço, até hoje de tarde a gente estava numa situação que, será, o paciente oncológico tem muito espaço já hoje em dia.
Mas se a gente tem isso é porque a gente está sobrevivendo, né? Porque antes, como morria, não tinha voz, né? Então, como a gente está sobrevivendo hoje, a gente quer... Agora, no Outubro Rosa, a gente falou muito. Imagino. E o Outubro Rosa, na verdade, ele é um mês para se falar de todos os outros meses. Eu não canso de dizer isso aí. Assim como o Novembro Azul, né? A gente tem que abordar nessas campanhas que é necessário cuidar o ano inteiro. Mas que bom que existem essas campanhas que elas ajudam a conscientizar. As pessoas morrem ou morriam por falta de informação. Sim. Às vezes não era a doença, era a falta de informação. Claro que a doença, ela progredia e acabava fazendo vítimas fatais. Mas era a falta de informação, porque não existia a preocupação que se tem hoje e a gente acha que tem que aumentar ainda essa preocupação. Estamos no Novembro Azul, eu repito, e eventos são bem-vindos para conscientizar. Mas, enfim, voltamos ao nosso evento, porque trata disso, é sobre isso, como diria aquela expressão, né? Sobre a maldita doença, mas num ato de solidariedade. Consiste em quê? As pessoas, ao comprarem, não sei se chama ingresso, convite, ingresso. Elas automaticamente já estão colaborando para a causa. Sim. E elas têm o direito ao jantar, é isso? Isso aí. Nós organizamos, então, um sistema de não só doação, só recolhimento de valores, mas a gente resolveu ter uma coisa por trás disso que fosse brindar a vida, celebrar a vida. Né? A gente tenta tratar tudo de forma muito leve. Tanto o aplicativo do OncoFriends, o Instagram, enfim, a gente usa sempre cores leves, formas arredondadas, a gente quer privilegiar a leveza, porque é muito pesado que a gente vive. Então, a gente tem que ser leve. E nisso, nós conversando com a Mitre, com o Café da Catedral, eles se interessaram em fazer um evento conosco. E abriram as portas para a gente poder fazer lá no Salão Nobre da Catedral, que é um lugar, para mim, deslumbrante de Porto Alegre, magnífico. Né? E tivemos a parceria do Klaus e Vanessa, que também cedeu seu cachê para fazer o evento, outros músicos que também se apresentaram, disponibilizaram para isso, então a gente ficou muito feliz com essa disposição de empresas que estão cedendo também parte dos seus lucros para poderem viabilizar que o evento ocorra. Então, vai ser um jantar assinado pelo Café da Catedral, vai ter música, vai ter bebida, vai ter espumante da Casa Perini, que também nos deu uma boa parceria para poder estar lá conosco. Enfim, vários agentes que se envolveram nisso para a gente poder fazer essa celebração. E o lucro desse evento, a gente quer realmente fazer as ações, que a gente já faz ações do OncoFriends dentro do Fêmea. A gente já faz a introdução de informações e trabalha com prevenção dentro do hospital. E não é só para câncer. Agora, nesse momento, a gente está num projeto com a Alma Mater, no Fêmea, trabalhando com os prematuros, que é o Novembro Roxo, que chama, que é do prematuro. Então, dos bebês recém-nascidos. Que também me interessa essa mulher que está lá tendo um bebê, porque eu também preciso trabalhar a prevenção dela. Porque o HPV, né, a vacina do HPV previne 6 tipos de câncer, e o câncer de colo é o que mais mata mulheres até os 35 anos de idade. Depois é ultrapassado pela mama. Só que o câncer de colo, ele tem vacina, né? Então dá para tomar vacina. Ele é posto de saúde, gratuita a vacina. Né? Então a gente tem que estimular isso. O câncer de colo, ele leva de 2 a 3 anos para desenvolver, ele não é agressivo como o câncer de mama às vezes. Então dá tempo de achar, dá tempo de podar isso e não ter sequência. Então tem muito mecanismo bom para defender e proteger essa mulher. Então a gente trabalha isso aí também. Vocês trabalham muito a cabeça dessas pessoas, porque uma coisa é o corpo em si, a gente sabe da doença, do tratamento, que muitas vezes exige por demais do paciente, mas a cabeça diz muito nesse momento? Sim, total. A minha onco, quando eu terminei, ela me disse que ela sabia que eu iria embora de lá curada, porque eu cheguei e perguntei o que eu preciso fazer para ir embora daqui. Ela assim, quando vocês chegam já querendo ir embora, é porque vocês querem resolver. Quando a mulher chega já se entregando, quando o homem ou mulher, né, chega já se entregando os pontos, é porque vai ser difícil a conduta. A gente sabe que muito é a cabeça. Só que é mais fácil ter uma cabeça boa quando tu tem uma rede boa, quando tu tem uma estrutura familiar boa, quando tu tem condições financeiras para fazer isso. Agora, num país em que 40% das mulheres são demitidas depois de um tratamento de câncer, é difícil ter uma cabeça boa, né? E há um aspecto também que é bem relevante, muitas vezes o companheiro
ele simplesmente ignora a relação, ou até sai de casa. Abandono, tem. Abandono por causa da companheira no processo de tratamento, né? Sim, tem muitas pacientes que narram isso. A gente fez um projeto de pigmentação de mamilo para mulheres que perderam o mamilo lá no Fêmea. E nisso a gente teve os relatos de muitas delas nos falando de abandono familiar, não só do marido, também dos filhos abandonarem e ficarem só, sem suporte para um tratamento. Haja força, hein? Eu considero que a mulher é bem mais forte que o homem, inclusive, né? E por isso eu acho que o índice de recuperação também aumentou espantosamente. Pelo diagnóstico precoce. Pelo diagnóstico precoce também. E vou dizer que, não sou eu, na verdade estou dizendo, é a própria medicina, que muitos homens também conseguem se salvar de doenças em virtude da influência da mulher. Sim, A mulher que faz o homem procurar o tratamento. Né? Esse mês é um mês que a gente tem muita mulher ali pressionando. Tá no mês, vamos lá, vamos... Exatamente, exatamente. Tem vários casos, né? Eu não canso de dizer que o meu querido colega Daniel Escola é a prova mais... ele disse, olha, eu só fui procurar o médico quando eu descobri o câncer porque minha esposa, ela me pressionou de tal forma que eu disse, não, de hoje não passa. Esse é o momento. E graças a isso, ele hoje está aí, nos ensinando e muito, né? Nos ensinando e muito. E vai continuar, certamente. Um abraço, querido Daniel Escola. Bom, esse é um evento que veio para ficar e a intenção é fazer sempre regular. É a primeira vez que a gente está fazendo isso. Graças a Deus, a gente conseguiu ter uma equipe excelente, com cerimonialista, com suporte do café, para a gente poder fazer esse evento. Mas a nossa intenção é criar uma rotina de ações em torno do Hospital Fêmea. Não só festejo, não só um jantar, mas outras ações também a gente quer fazer em torno deles para valorizar. São quase 900 funcionários que tem lá dentro. É um hospital que passa despercebido as ações que eles praticam. 6 mil mulheres entram por mês por aquela porta. 6 mil? Para fazer algum tipo de exame. Nascem 300 crianças por mês naquele hospital. Então, muitos de nós conhecem pessoas que já frequentaram, que nasceram. Eu nasci no Fêmea. Né? A gente tem eu acho que minha esposa nasceu no Fêmea. Então, assim, mas ele faz um trabalho silencioso, a gente vê isso, né? Eles não têm eles não se dão ao luxo de valorizar o que fazem. E a gente precisa valorizar essas instituições. A gente tem vários hospitais e entidades aqui que são abraçadas por ações sociais e a gente achou por bem, sim, abraçar o Fêmea porque ele tem uma pegada e tem uma acolhida que é exatamente o que a gente quer. Eu lembro de ter ido, uma das últimas vezes que eu fui ao Fêmea, foi para trabalhar fazendo reportagem em algo que realmente não foi muito positivo. Foi interferência de algum temporal, uma coisa assim. Muitas vezes a gente fala da necessidade física do prédio, mas também falamos da necessidade dos trabalhadores, né, da mão de obra que está lá inserida num contexto de muita pressão, sim, também. Tem que ter muito amor para trabalhar num ambiente como aquele. Sim. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda, né? Sim. Desde o primeiro projeto que a gente foi lá, a gente pediu para poder fazer um piloto lá do aplicativo. Quando a gente começou isso há 2 anos atrás, a gente foi fazer um piloto do app para ver se funcionava o app. E a gente pediu se não poderiam nos oferecer para algumas pacientes que se interessariam participar desse piloto. E nisso a gente começou a presenciar e ver enfermeiras chamando pacientes pelo nome, perguntando como vai a família. São servidores públicos que estão ali na pressão, na lida, né? E a gente começa a ver aquele carinho meio fora da curva. E aquilo ali nos chamou a atenção. Foi assim que começou o nosso apego para fazer esse projeto. E a gente começou a ver esse carinho, essa maneira deles quererem resolver. Não, está com isso aqui, não, mas vamos lá, não conseguiu consulta, acontece isso. A gente tem um problema muito grave com a mulher quando vai fazer os seus exames, porque ela tem o dia que ela vai no posto para marcar o exame, tem o dia que ela vai fazer o exame, tem o dia que depois ela é recomendada voltar para fazer uma biópsia. Se é uma autônoma, ela não consegue fazer isso, porque ela precisa trabalhar, precisa ganhar o pão do dia. Eles fizeram um projeto lá que chama Conduta Dia, que a paciente chega, ela consegue fazer todo o circuito, quem sabe parar até na mão do oncologista no mesmo dia. Isso já vem funcionando desde março. Então, só que não é divulgado. A gente tem que divulgar essas boas ações, assim.
E tudo isso pensado por servidores, por médicos que estão lá dentro, vendo como conduzir isso da melhor forma para ela que está ali. E veja bem, nós não estamos falando de uma instituição privada que trabalha com demanda, de certa forma, controlada. Estamos falando nesse setor, mais especificamente. Estamos falando de uma instituição pública que tem suas limitações, e a gente sabe que não são poucas, né? Por isso que eu acho que é mais relevante ainda a iniciativa de vocês. O local, só falar um pouquinho mais do local, né? Vale o ingresso só para ir lá, né? Isso aí, vale o ingresso para ir lá. É um espetáculo, né? Só para tirar umas fotos instagramáveis, vale a pena. Exatamente. Vale a pena o Salão da Catedral, né? O local é lindo e vai ser muito bem decorado, muito... As pessoas que passam na Mostardeiro no Outubro Rosa e veem o Fêmea todo cheio daquelas rosas de tricô e crochê que vem vão ver aquelas rosas lá também, né? Já dá para contar isso. A gente está tecendo algumas mantinhas com aquelas rosas. Então a gente quer essa acolhida, assim, e como eu disse, a gente não está falando de câncer, a gente está falando de saúde da mulher, de brindar a vida, de celebrar a vida e de lembrar disso, de ser solidário, de ser parceiro. Ali, entre as madrinhas, poucas delas tiveram algum contato com algum tipo de câncer. É realmente a acolhida, né? É como um trabalho que a gente quer fazer lá em fevereiro, que tem o Dia do Lenço, que é pessoas que não são pacientes usar o lenço também. É isso. É empatia, né? É empatia. É empatia. Isso é muito, mas muito importante em qualquer tipo de tratamento. Vamos para um intervalo e a gente já volta para falar desta programação, deste evento incrível que ajuda uma instituição que eu fiquei ainda mais curioso para entrar de novo lá no Fêmea, que eu acho que muita coisa mudou. A gente muitas vezes vai para cobrir coisas que não são agradáveis, como eu mencionei há pouco, mas tem um trabalho sensacional. É rápido, a gente já volta. Visão 360 de volta. No nosso Sextou, a gente está falando de solidariedade, um evento muito bacana, Noite de Doar, evento beneficente aqui em Porto Alegre, inspirado no movimento global Giving Tuesday, que é dedicado a promover a cultura da generosidade. Bom, este evento, que acontece no dia 2 de dezembro, né, é em benefício do Hospital Fêmea, e a gente já comentou aqui bastante antes do intervalo sobre as várias qualidades do Hospital Fêmea. Eu fiquei curioso em relação à equipe que se uniu para fazer tudo isso acontecer. E aí, quando a Daniela mencionou a confecção, né, de corações, pequenos detalhes, de lenços, enfim, guardanapo, seja lá o que for, não sei exatamente. Rosas, A Daniela Miranda, idealizadora do Noite de Doar e fundadora da OncoFriends, que está aqui conosco. Eu fiquei curioso também em saber como é essa equipe que está envolvida nessa produção em si, que não faz, logicamente, por dinheiro, faz por carinho, né? Nós propusemos para o Moda Alegre, que o Moda Alegre tem uma estrutura grande aqui em Porto Alegre. A OncoFriends não. A OncoFriends é pequena aqui, nós temos pequenos núcleos em cada estado. Então, a nossa proposta qual é? Além de difundir, falar de informação, o que nós queremos é divulgar para as pacientes, por exemplo, do estado do Rio Grande do Sul, que trabalho magnífico que o Mama faz, que trabalho maravilhoso que o Camaleão faz, que a Liga faz. Então, nós não somos mais uma entidade para falar de situações de doença das mulheres. A gente quer contar para as mulheres que são acometidas disso, no momento, no estado, 5.000 mulheres estão tratando câncer de mama só o mama. Então, dizer o que existe, o que oferece, né? Nós temos um projeto agora para março com o Camaleão. Então, assim, a gente tenta impulsionar e promover e dar luz para quem já existe, o que já faz. Tem muita entidade que faz muita coisa boa. Em Santa Catarina, a MUC faz um trabalho magnífico. Eu estava falando do Piauí, o projeto lá chama Vencendo o Bom Combate. É maravilhoso. Então, a gente tem que divulgar para as pessoas o que existe no seu estado.
A nossa equipe aqui é pequena. Então, quando o Moda Alegre nos convidou para a gente começar a participar, falando de dicas de saúde nos encontros delas, das costureiras e artesãs que trabalham com elas, a gente viu que tinha uma sinergia para outras ações também. E nisso a gente começou a idealizar o que fazer. Eu disse, não, mas se a gente vai fazer alguma coisa, vamos fazer para o Fêmea. E elas toparam fazer. Então, a gente, ontem ainda, chegou lá em casa as plaquinhas, que a gente vai ter umas plaquinhas lá, com as rosinhas coladas, que o pessoal lá no Morro da Cruz fez. Madrinhas, sério, eu tenho um pouquinho de tempo, eu também posso fazer umas toalhinhas, também posso... Então, assim, cada um está fazendo alguma coisa para ajudar. Isso está sendo muito legal. Então, a gente está se cotizando dessa forma. Uma diz no grupo do WhatsApp, não, mas eu conheço uma pessoa que pode fazer tal coisa também. E assim foi indo. Assim foi também que o Klaus e a Vanessa chegaram em nós, dessa forma. A gente começa a propor para as pessoas, vamos lá, vamos ajudar, vamos fazer uma coisa juntos, e topam. Eu acho que a finalidade, ela define muito bem essa reação, né? A finalidade, porque quando eu falei antes, falta solidariedade. Não, nós temos, mas nós geralmente precisamos de um empurrão. Então, o que se viu, por exemplo, na enchente, foi um exemplo incrível de solidariedade num momento de estresse. Mas no dia a dia, e aí que eu quero chegar, falta solidariedade no simples ato de estar no trânsito, de estar numa loja. As pessoas têm pouca solidariedade, mas na hora da necessidade, me parece que aí aflora muitas vezes. Espero que seja assim, eu acho que está sendo assim nesse evento. Está sendo assim. Eu vou dizer assim, eu tinha minha cota de ações e, particularmente, sempre participei como voluntária em alguns projetos e tal. Mas essa pegada que a gente fez com Friends é uma coisa que nós assumimos, quem está nisso, o nosso grupo que está trabalhando nisso, nesses 18 estados, a gente assumiu isso como um propósito de vida também. Já que eu digo muito para as meninas assim, já que a gente sobreviveu a ele, a nossa meta agora é destruir ele também. Ele tentou nos destruir, agora é a nossa vez, né, de revidar, né? E a melhor maneira de fazer isso é informação. É informação. É informação e aquela que teve diagnóstico, saber o que vai trilhar, saber o que vai acontecer. Não ficar com medo da rádio, não ficar achando que precisa comprar um remédio caríssimo para a lesão que vai ficar possível da rádio. Nem sempre fica lesão, calma aí. Vocês devem acompanhar vários cenários, né, dentro de um ambiente hospitalar, né, de pessoas que, a gente já comentou isso, ficam meio que abandonadas depois do diagnóstico, né, pessoas que ficam com uma certa desilusão, certamente também. Como é que é lidar com esse caso, hein? É difícil, é bem difícil. Meu marido já me disse várias vezes para eu sair, para eu desistir, sair de cena, em especial quando falece alguma paciente de algum grupo, né? Agora a gente teve a missa de 7º dia de uma carioca lá há 2 dias atrás. Mas uma coisa que toca muito. Sim, vocês não trabalham com a razão, também com a razão. É porque para nós, eu falo emoção. assim, 5.000 mulheres, uma em cada 8, né? Números. É que para nós elas têm nome, sobrenome, elas têm história, a gente sabe os filhos, as fotos dos filhos, a gente... É difícil trabalhar com isso, mas é muita concentração e saber que o bem maior está ali nas que vão se salvar e que a gente vai conseguir carregar isso. E também quem acaba né, sucumbindo também deixa o seu legado, sabe? Falando em especial dessa moça que faleceu essa semana, extremamente alegre para cima e disse, sigam. Né? E é um aprendizado diário, magnífico. E também é bom para a gente começar a depurar e dar valor, sabe? Muitas daqui... Uma que escreveu um livro, que é psicóloga aqui do Estado, eu estava comentando com ela esses dias, é um momento bom, né? Que a gente pega e dá uma limpa nas amizades, assim, que não precisa acontecer isso contigo, por exemplo, para tu depurar tuas amizades, né? Que não precisa chegar numa situação tão extrema, né? Para a gente aprender a viver melhor, a ter mais qualidade de vida, a dar chega para lá em quem é pesado. Isso aí a gente deveria fazer até, né, uma certa higienização, inclusive nas redes sociais. Eu recomendo, é bom, mas na rotina, no dia a dia, pessoas que de amigas não tem nada, a gente está
Tá cheio, tá cheio. Mas eu imagino que a sua carga emocional pese muito, né? E até por isso a reação do marido, né? Sim, não, tem dias, tem semanas difíceis, né, a gente passa, enfim, é uma situação complicada. E a gente não se considera curada até ter um período X, pelo menos, pós-tratamento, né? Então, a gente se considera eu ainda me apresento como uma paciente oncológica, porque sim, sou uma paciente oncológica, ainda estou tomando uma medicação para essa situação. Só que a gente tem que tratar isso de uma forma mais tranquila, mais como parte da vida. É da vida a gente passar por essas situações, né? E tentar ter coragem de conduzir isso. E quanto mais a gente difundir e falar, mais fácil fica para o outro também acolher quando é com ele. No caso do HPV, que foge do câncer de mama, que é o que começou isso para nós. O HPV, a vacina previne 6 tipos de câncer em homens e mulheres. Então, assim, o câncer, pelo menos o de pênis, o de garganta e o de ânus, que são 3 cânceres que o HPV combate, pode acometer tanto homem como mulher. 600 casos de amputação de pênis por ano. Nossa, que número baixo. Para o cara que perdeu, não é um número baixo. Não. Né? Então, poxa, vamos fazer exame preventivo, vamos se prevenir, vamos se cuidar. Né? Não, essa de apenas... A gente aprende isso no jornalismo, tem que ser para a vida, né? Não existe apenas uma morte num acidente envolvendo várias pessoas. Poxa, é uma morte. E a mesma coisa vale para qualquer tipo de incidência de doença, qualquer vítima é vítima, tem que ser tratada dessa forma, né? Falando um pouco mais da programação aí, vamos aliviar um pouco mais, porque falou do show, Klaus e Vanessa, né? Capacidade para 400, é isso? 420 pessoas. 420 pessoas. Isso aí. Mas tem ainda convites à venda? Não? Ainda temos convites à venda pelo Simpla, né? É fácil, só acessar o Simpla, pesquisar Noite de Doar no Simpla, ou então entrar no Instagram da Onconfriends, do Café da Catedral, do Moda Alegre, ali a gente sempre tem a divulgação ali do evento. E vocês têm ativo isso nas redes sociais agora, não falando só da Noite de Doar, mas as atividades, as ações, tudo isso está ativo lá nas redes sociais. Está ativo. As pessoas podem acompanhar por lá. O Moda Alegre, ele faz um trabalho muito interessante, porque eles pulverizam os produtos que essas costureiras e artesãs fazem, eles conseguem levar em mostras e feiras. E agora vai ter no Iguatemi uma mostra, que é uma mostra que se tem sempre no final do ano, com artigos delas. Agora, acho que é dia 28, 27, 28, 29, uma coisa assim. Vai ter agora. No próximo final de semana vai ter a mostra Iguatemi, que é dessas peças. Então, assim, a gente consegue... né, trabalhar essas ações com muita alegria e cada vez penetrar mais em ambientes que não se penetrava. Falar sobre esses assuntos em ambientes que não se entrava antes. E isso para autoestima não tem preço, né? É maravilhoso, é maravilhoso. É muito satisfatório. Qual é o feedback compensar, que né? vocês têm? É o carinho, é emoção, é um áudio, né? É uma foto que elas mandam de alguma coisa, elas fazem um exame que deu tudo certo, mandam foto e vibram, e a gente vibra junto, aquela que não tem ninguém para vibrar com ela, né? A gente se torna mais humano. E quem sabe espalhar isso para outras pessoas também não precisarem passar por isso para se tornarem mais humanas. Pois então, por que o ser humano precisa disso, né? Às vezes ter esse tropeção, digamos assim, no meio do caminho para repensar as coisas, né? Poderia ser do dia a dia, poderia ser uma iniciativa mais natural, mas não é assim. E eu tenho certeza que quem passa por esse processo vê a vida de uma forma diferente. É o seu caso. Sim. E só tenho a te agradecer, assim, eu sempre agradeço para quem não está vivendo uma situação dessas, abrir espaço para pessoas como nós, que a gente se sente, assim, diferente. Né, eu me sinto diferente de ti. Eu tenho uma outra condição para mim. E a gente tem isso entre nós. Que nós somos de um outro grupo. A gente sente isso, não adianta. Não é pejorativo, não é demérito. É como se fosse uma marca, entendeu? Carrega uma marca. Né? E falar isso de uma forma tranquila ajuda muito a outras que estão com medo ou não de ir fazer um exame.
também uma mãe de levar um filho ou não para tomar uma vacina, né? É um momento são momentos que essas aberturas que vocês nos dão para falar sobre isso são momentos que a gente consegue chegar em quem precisa chegar a essa informação. De vão fazer seus exames. Mas isso eu acho que é um processo que ele vai ainda ser incrementado, porque voltando àquilo que a gente já discutiu, tinha gente antes que não gostava nem de falar o nome da doença, né? Que era a maldita. E eu sou de um tempo em que os mais velhos, principalmente, não, nem vamos falar disso aí, bate na madeira, como se bater na madeira fosse o antídoto. E não existe. Existe isso sim, conscientização. Mas ainda tem muito que trilhar. Tem muita mulher Mas o que poderia melhorar? Tem muita mulher que oculta um tratamento de câncer. Tem mulheres com boas condições financeiras, eu conheço 2, pelo menos, que quando tiveram o diagnóstico, fizeram tratamento fora do país, ficaram morando um tempo fora do país para voltarem curadas e já com o seu cabelinho crescido, para não... Mas isso é excesso de vaidade, será? Junta tudo, né? E mais o medo que se carrega né? dessa pecha de ser uma doença grave. De ser julgada. Né? No caso do HPV, tem muitos pais que acham que não precisam levar seus filhos para vacinar, ou que não devem levar para vacinar, porque não são grupos de risco. Eu levei o meu. 80%. Com o maior sentimento de, puxa, eu fiz, que bom se todo mundo fizesse, né? Inclusive, repetindo, a vacina estava disponível. Sim. Hoje já não, eu tenho que ver esse contexto aí, mas... Está disponível nos postos de saúde até 31 de dezembro, que chama Resgate dos 9 aos 19. Isso. É para ser até os 14 anos e faltando um dia para 15. Eu acho que esse prazo foi estendido. Isso, aí estenderam até 31 de dezembro agora para tomar. Então, exatamente. Assim, vai, porque depois custa R$900, R$1.000 uma vacina. Né? Leva, tá lá. E não é nem a questão do preço só, né? A gente está falando de algo que não tem preço, que é saúde. Isso aí. Se todo mundo soubesse realmente dar valor àquilo que é mais caro para todos nós, que é a saúde. Então, para a gente finalizar, estamos já quase na hora, no dia 2 de dezembro, reforçando então, Noite de Doar. Os convites podem ser adquiridos, plataforma Simpla, e tem a janta, tem apresentações, é isso? Isso. Tem algumas atrações que vão ter lá, alguma coisa que vai ser surpresa também. Exatamente. Isso. Tem coisa que está sendo guardado a 7 chaves. Para quem for. Nem o apresentador sabe. Eu tento descobrir, mas nem sempre eu consigo. Né? Isso vai ser muito legal. Assim. Então, a gente vai ter uma acolhida bacana, vai ter muita música, vai ter drinks legais, diferentes, vai ter algumas apresentações em paralelo. É uma coisa animada, alegre, num ambiente que dispensa apresentações. Então, a gente tem que se esforçar para chegar no nível do lugar que a gente ganhou de presente para fazer. Exato. E rir, ainda eu acho que é um grande remédio. Isso aí, alegria. Olha, é um elixir e tanto. Se a gente pudesse, claro, tem situações que são... A gente está falando de um assunto muito sério, mas é uma noite para doar e para sorrir. Isso aí. Para olhar para frente, né? E para definir realmente, olha, alguma coisa pode ser feita. Muita coisa pode ser feita. Esperamos muito que Porto Alegre abrace o Fêmea, não só nesse evento, claro que nesse evento a gente está lá de braços abertos e portas abertas para receber todo mundo, mas tendo outras oportunidades das outras ações que a gente faz, a gente fica muito feliz quando alguém se candidata a ser parceiro para as ações. E até antes que alguém... é para construir mais uma parte... Não necessariamente para construir parede, é para construir pontes entre pessoas. Isso aí. Não construir a obra física do hospital, que, aliás, tem um projeto que está previsto aí para ser realizado, né? Eu acho que mais de 500 leitos, enfim, em outra região da cidade, mas este especificamente é para preservar a vida, construir pontes entre pessoas. Para trabalhar a acolhida, trabalhar a ambiência deles, eles terem qualidade de vida. O projeto que tem de construção de outro prédio vai levar de 5 a 7 anos. É muita coisa. Tem coisa para ser feita antes. Então, tem coisa para ser feita antes. E o que a gente vai fazer lá, a gente vai comprar móveis, decoração, coisas que a gente pode depois migrar também para outro endereço. Não vai se perder nada, não. E algo que também não dá para se medir em dinheiro, que é carinho, né? Acolhimento, empatia, tudo isso que a gente estava falando antes. Eu quero agradecer muito a presença da Daniela Miranda, idealizadora do Noite de Doar. Lembrando, acontece no dia 2 de dezembro e ainda tem ingressos disponíveis no Simpla. Ela que também é fundadora da OncoFriends, falando
deste evento que vai beneficiar o Hospital Fêmea aqui em Porto Alegre. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade. Muito obrigada mesmo. Te esperamos lá, quem sabe. Sempre portas abertas para iniciativas como esta. Visão 360 fica por aqui. A gente deseja um ótimo final de semana. Voltamos na segunda-feira, às 9h30 da noite, sempre com assuntos relevantes da rotina, da sua, da minha, no nosso dia a dia aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau.